O que leva uma pessoa a aceitar o Evangelho da cruz, aceitar a Jesus Cristo como o seu Salvador? Abre a tua Bíblia comigo, vem estar lendo, vem estar meditando, deixa o Espírito Santo agir no seu pensamento e no teu coração. Atos, capítulo de número 8, versículo 26 ao 40, e diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e o acompanha. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então aqui nós vamos ver o que faz uma pessoa aceitar o Evangelho da cruz. Aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Há algumas lições que nós vamos tirar aqui. Algumas lições de suma importância. Se nós formos ler os versículos anteriores, Filipe ele estava curando, ele estava falando as boas novas, falando o Evangelho, pregando Jesus Cristo, que curava, batizava, perdoava pecados, trazia ao povo arrependimento, expulsava demônios, fazia prodígios e maravilhas. Então, Filipe, ele era um homem que tinha um bom testemunho perante o povo, expulsava demônio, fazia prodígios e maravilhas, estava pregando o Evangelho. Então aqui nós vamos tirar algumas lições. O que faz uma pessoa aceitar o Evangelho da cruz, a loucura da cruz, ou aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Aqui nós vemos que inspirado, aqui nós vemos instruído, aqui nós vemos Filipe cheio do Espírito Santo. Filipe tomado pelo dom do Espírito Santo, tomado pelo poder do Espírito Santo. Filipe curava, Filipe batizava, Filipe expulsava demônios, Filipe pregava o Evangelho, anunciava Jesus Cristo para arrependimento de pecados, anunciava Jesus Cristo como o Filho de Deus. Filipe anunciava as boas novas. E aqui então, no mover desse, nós vemos que um anjo do Senhor falou a Filipe que era para ele ir para o lado do sul, para o deserto, aonde ali passaria
uma pessoa, o eunuco, na sua carruagem. Então, Filipe, instruído pelo Espírito Santo, guiado por Deus, ele pega e vai para o deserto, vai para o lado do sul. E aqui ele espera. Mas aqui nós vemos algumas lições. Filipe, ele tinha uma vida de santidade, ele tinha uma vida de jejum, ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de meditação nas Sagradas Escrituras. Era instruído pelo Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. E Filipe tinha os ouvidos espirituais sensíveis à voz do Espírito Santo. A lição aqui é, primeiramente, você ter os ouvidos espirituais sensíveis à voz do Espírito Santo. Você que está pregando o Evangelho, você que está anunciando o Evangelho, nós temos que entender que nós temos que ter uma vida em santidade, uma vida de jejum, uma vida de oração e uma vida de leitura nas Sagradas Escrituras. Depois, nós temos que ser tomados, cheios do Espírito Santo e uma vida de testemunho. As pessoas viam Filipe falando do Evangelho, pregando Jesus Cristo como Filho de Deus, fazendo prodígios, maravilhas. O testemunho é uma lição tremenda para quem quer convencer as pessoas a aceitar a Jesus. A sua vida pessoal, a sua vida no secular, sim, consta e muito. Você tem que viver o que você prega e você tem que ser instruído pelo Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ter uma vida de santidade. Você tem que ter uma vida de jejum, de oração e uma vida de meditação, de leitura das Sagradas Escrituras. Aqui, Deus guia Filipe ao sul, para o lado sul, para o deserto. E ali, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, se acha deserto. Ele está só, mas ali tinha um propósito para ele estar naquele lugar deserto, para aquele lugar que não passava ninguém. Ia passar uma alma, ia passar uma pessoa, ia passar o eunuco na sua carruagem. E ali o Espírito Santo fala para Filipe: ei, te aproxima dessa carruagem que vai passar. Quando o Filipe obedece, quando o Filipe tem os ouvidos espirituais sensíveis à voz do Espírito Santo, a ser guiado pelo Espírito Santo, aqui nós vemos uma lição tremenda para nossas vidas. Que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, uma vida de santidade, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de leitura das Sagradas Escrituras, uma vida de santidade, uma vida de testemunho e sim sendo guiado pelo Espírito Santo a 100% que as pessoas vão aceitar Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, vão aceitar este Evangelho, porque você está preparado, você está guiado pelo Espírito Santo e é Deus que vai te guiar às pessoas que vão estar com o coração quebrantado para receber este Evangelho, para receber a você, para receber a instrução. Porque aqui nós vemos que o eunuco está lendo o profeta Isaías, o eunuco está lendo. E aqui Filipe pergunta se ele estava entendendo o que ele lia. Aqui ele falou assim: mas como que eu vou entender se não tem quem me explique? Outra lição. A primeira lição foi você ser uma pessoa de uma vida de santidade, jejum, oração e meditação nas Sagradas Escrituras. A segunda lição é uma vida de testemunho, viver o que você prega, viver o seu cristianismo, viver o seu evangelho. E a outra lição é você ter os ouvidos sensíveis, você ser guiado pelo Espírito Santo. Ore quando você vai pregar, ore quando você vai evangelizar, ore, tenha a sua vida pautada na dependência de Deus, do Espírito Santo. E aqui você, mais uma lição, você tem que entender que você tem que ter propriedade nas Sagradas Escrituras. O eunuco, ele estava lendo o profeta Isaías, mas ele não entendeu o que ele leu. E aí Filipe perguntou para ele: ei, tu está entendendo o que tu lê? E ele falou assim: não tem como eu entender se não tem quem me explique. Então nós estamos aqui para também explicar as Sagradas Escrituras. Não é o meu achômetro, não é o que eu acho, o que eu deixo de achar, não. É nós nos aprofundar em conhecer as Sagradas Escrituras, fazer cursos, ter cursos e também procurar a cada dia mais se aprofundar
em conhecer as Sagradas Escrituras. Faça bacharelado em teologia, faça cursos, graduações, faça o que for para você ser bem instruído com propriedade nas Sagradas Escrituras. Porque você, primeiramente, tendo uma vida de santidade, preste bem atenção, você tem que ter uma vida de santidade, você tem que ter uma vida de jejum, de oração e de meditação nas Sagradas Escrituras, e guiado pelo Espírito Santo, e ter uma vida de testemunhos, e depois você começa a procurar a se graduar, a fazer cursos, bacharelado, teologia, na parte livre, teologia fundamental, teologia média, certificados. Faça o que você achar melhor, mas faça, porque quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando você tem uma vida de santidade e tendo um testemunho e ouvindo o Espírito Santo, a pessoa que já está com o coração quebrantado, ela vai sim fazer perguntas e você vai ter propriedade para responder. Não é achômetro, é a propriedade, a certeza do teu conhecimento das Sagradas Escrituras que vai convencer as pessoas a entender as suas dúvidas, as suas perguntas. Então entenda, não podemos ser ignorantes. Não podemos ser ignorantes. Nós que se colocamos a pregar o Evangelho, a falar de Jesus Cristo, nós temos que ter primeiramente uma vida de santidade, uma vida de jejum, uma vida de oração e uma vida pautada nas Sagradas Escrituras, uma vida de testemunho e uma vida que venha a estar sendo guiada pelo Espírito Santo, porque é Ele que vai nos levar às pessoas certas, com os corações quebrantados, as pessoas que vão necessitar e estar com o seu coração quebrantado para ouvir as Sagradas Escrituras e ser tomado pelo aquele Espírito que há em você, da certeza que Jesus Cristo é o único que salva, é o único que perdoa pecados, é o único que traz arrependimento, é o único que Ele perdoa os pecados e traz vida eterna, salvação, vida após a morte, sabe? É sim uma vida de testemunho, uma vida de santidade. Então aqui nós vemos que o eunuco perguntou para ele, mas como eu vou entender isso aqui se não tem quem me explique? Aí Filipe entrou, se assentou e ali seguiram viagem e começou a explicar para ele, ei, isso daqui que o profeta Isaías está falando não é dele, é sobre Jesus Cristo de Nazaré, que foi entregue pelos nossos pecados, morreu pelo meu, pelo seu pecado. Ele veio salvar, ele veio trazer o reino de Deus a essa terra. Ele veio perdoar os teus pecados, ele veio trazer salvação. Ele veio trazer as boas novas, ele veio anunciar o reino de Deus. Ei, ele veio anunciar, arrependa dos teus pecados e tenha a salvação. Eu sou o Filho de Deus. Então aqui, o que aconteceu? Aqui foi tomado o eunuco pelo entendimento que Filipe explicou para ele as Sagradas Escrituras. Ele foi bem categórico em explicar, interpretar as Sagradas Escrituras para o eunuco, aonde o coração dele já estava quebrantado, só para aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aqui nós vemos que ele fala assim, então tá, então ali tem uma poça, um rio, o que está me impedindo de me batizar e aceitar esse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Aí Filipe fala para ele assim, ei, a única coisa que te falta é, tu crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E ele falou, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu aceito esse Jesus Cristo como meu Salvador, o Filho de Deus, aquele que pode perdoar pecados, aquele que tem a vida eterna, aquele que salva, aquele que liberta. Então ali aconteceu o que? A conversão do eunuco. Então a gente vê que Filipe, com uma vida de santidade, uma vida de testemunho e uma vida guiada pelo Espírito Santo, levou o eunuco que já estava com o coração quebrantado, procurando a conhecer quem era Jesus Cristo, a se converter, a aceitar o Evangelho da cruz, que é loucura para muitos. Está chegando agora, a partir de quarta-feira, o mês da Páscoa, onde muitos celebram o Coelho
da Páscoa, coelho de ovo, mas para nós temos que entender que a Páscoa fala do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Deus, aquele que perdoou pecados, aquele que trouxe o reino de Deus para essa terra, aquele que diz: ei, crê em mim, basta crer em mim que será salvo tu e a tua casa. Então aqui o que aconteceu? A conversão do eunuco, aonde ele veio ser tomado pela interpretação que estava lendo. Filipe explicou bem o que as Sagradas Escrituras falava, o que o profeta falava, e o eunuco, opa, agora eu entendi, então eu quero este Senhor Jesus Cristo para minha vida, eu quero ser salvo, eu quero me arrepender dos meus pecados, o que basta eu fazer, o que está me impedindo, ali já tem água, o que me impede de aceitar esse Jesus como meu único e suficiente Salvador? Filipe fala para ele: ei, basta tu crer e acreditar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por ti, pecador, por mim, pecador, e basta crer e aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador e buscar a conhecer cada dia mais dele. Ali aconteceu que o eunuco foi batizado, desceu as águas, e quando voltou, Filipe já não estava mais ali, foi guiado pelo Espírito Santo para outro lugar, para outras pessoas, para seguir pregando o Evangelho. E aqui eu venho estar concluindo o que fazem as pessoas crer no Evangelho, o que fazem as pessoas acreditarem em Jesus Cristo é você viver o Evangelho, é você explicar, é você ter uma vida de santidade, é você deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida e no teu coração. É nós buscarmos explicar cada dia mais, é nós buscarmos fazer o Espírito Santo nos levar a essas pessoas que já estão com o coração quebrantado. Porque Deus, Ele já prepara as pessoas, o ambiente, o lugar. Você viu ali, o anjo falou para Filipe: ei, desce para o sul, ali a parte mais deserta, e ali espera. Então é o Espírito Santo guiando eu e você a essas pessoas que estão sedentas do nosso Senhor Jesus Cristo, que estão só esperando uma explicação, que só estão esperando trocar aquele diálogo, aquela conversa, e o Espírito Santo já vai agir, ela vai aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você que está aí sedento por aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, no seu intelecto, e deixe Ele agir na sua vida. E creia no Evangelho, creia nas Sagradas Escrituras, creia que Jesus Cristo é o único que pode perdoar pecados, que salva, que é o Filho de Deus. Que Deus te abençoe, que você seja tomado pelo Espírito Santo e quebrante esse teu coração para você aceitar o Evangelho e entender que é Jesus Cristo que salva e mais ninguém. É Jesus Cristo que salva, que liberta, que cura, que batiza e mais ninguém. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele que morreu por mim e por você, pecador. É Ele que te ama, é Ele que se preocupa em salvar a sua alma. Deus os abençoe e que o Espírito Santo quebrante teu coração e você entenda que você precisa de Jesus Cristo. Você precisa de libertação, você precisa de salvação, você precisa deixar Jesus Cristo agir na sua vida e na sua família. Deus os abençoe, fique na paz.